Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre a inteligência artificial além do hype. Na entrevista de hoje, a gente vai mergulhar no impacto real da inteligência artificial em relação à educação, ao futuro do trabalho e à sociedade como um todo. E para esse bate-papo eu tenho o prazer de receber o Eduardo de Rezende Francisco, que é professor universitário, coordenador do MBA de Inteligência Artificial e Analytics e também do MBA de Transformação Digital da Fundação Getúlio Vargas. O Eduardo também atua como pesquisador principal da FGV Analytics, além de ter atuado também como chefe do Departamento de Tecnologia e Data Science da FGV nos últimos 4 anos. Então, Eduardo, muito obrigado por ter aceitado o meu convite, por participar aqui do Class IA Talks. Eu agradeço muito o seu tempo, a sua disponibilidade. Ô Rafael, que retribuo aí os seus agradecimentos, né? Sua gentileza na apresentação. Para mim é um super prazer, uma honra estar contigo aqui, com toda a audiência que nos acompanha. Obrigado, Eduardo. Então, para a gente começar, você atua na convergência de 3 pilares, né, muito importantes, que é a educação, os negócios e a tecnologia. Então, Eduardo, conta um pouco para a gente sobre o seu trabalho e quais são as mudanças mais profundas que você já está percebendo em relação à inteligência artificial e como ela vem já transformando a educação e o futuro do trabalho. Muito bem, acho que você pontuou muito bem essa questão da convergência de 3 pilares, né? É desafiador, né? Chega a ser angustiante em muitos momentos, né? Porque a Fundação Getúlio Vargas, a Escola de Administração de Empresas, que é onde eu atuo principalmente, ela é uma escola de negócios, então se fala muito em trabalhar todas as frentes de educação aplicadas aos negócios privados e públicos e tal. Então, o impacto do que a gente faz na sociedade é algo a ser perseguido, né? Talvez seja nosso grande indicador, nosso grande guia, né, ao longo do período. E, ao mesmo tempo, a gente vem percebendo, e aqui o Class IA Talks fala com excelência sobre isso, né, na sua jornada, nas entrevistas anteriores e na sua proposta, da chegada da inteligência artificial, né, de uns 10 anos para cá, transformando gradativamente a sociedade, e de 3 ou 4 anos para cá, de uma forma sem controle qualquer, digamos assim, em função da IA generativa, né, e tudo que está vindo por conta dela. E eu estou posicionado, como você bem falou, tendo que olhar para isso e olhar também para os bastidores disso, né? O que tem por trás em termos de tecnologia, né? Se a gente for para uma filigrana mais técnica, né? Tem muita coisa a ser explorada, mas em que medida isso precisa ser de conhecimento, né? Desse grupo de alunos, desde alunos de graduação, né? Na sua primeira formação, até alunos que são executivos nesses programas de alta gestão, nos nossos mestrados e doutorados, enfim. Então, há muita coisa importante, há muita coisa que é importante que as pessoas saibam nos bastidores, né, da inteligência artificial generativa, em termos de aprendizagem de máquina e um arsenal de arquiteturas de dados, técnica bastante complexa, mas o dilema de até onde a gente deve ir, né? Muito além de uma engenharia de prompt mais sofisticada, quer dizer, deve-se ir muito além disso, mas sem invadir talvez uma coisa muito técnica, né? Pensando na sua aplicação para negócios. Então, esse dilema é o nosso dilema, do ponto de vista interno, né? Da Fundação Getúlio Vargas, dos nossos departamentos, das coordenadorias de cursos ligados à inteligência artificial, analytics e data science, né? Ao mesmo tempo, né, que nós vamos abordar isso nesta conversa, há uma transformação profunda provocada pela inteligência artificial que a gente deve ficar atento do ponto de vista de impacto disso na sociedade e do ponto de vista da nossa atividade fim, que é como ensinar, como educar, né, como formar as pessoas
né, dentro de paradigmas super tradicionais, né, do ensino de matemática, do ensino das áreas de ciências sociais aplicadas, gestão, estratégia, liderança, etc. E a inteligência artificial, né, como um grande oráculo, né, para alguém, digamos assim, mais inocente, achando que não precisa aprender nada, é só perguntar para a inteligência artificial, ela te Sim, responde sim. tudo. Então, esse é o nosso grande dilema. Não, eu imagino que realmente, como a gente falou, desses três grandes pilares, principalmente quando a gente fala da educação, da formação dos líderes do futuro, principalmente quem está saindo da universidade e entrando no mercado de trabalho, e também os líderes que estão se reciclando para essa nova realidade. Realmente, o rápido avanço da inteligência artificial traz muito mais perguntas do que respostas, gera muita dúvida, muita apreensão. E se a gente entrando aqui um pouco mais na área da educação, eu quero falar um pouco sobre a evolução dos currículos. Com essa rápida ascensão da inteligência artificial, do Big Data, Data Science, e a importância desses elementos, né, para o mercado de trabalho, para a evolução da economia, como que essas novas áreas, principalmente agora, como você mencionou, com a inteligência artificial, como que a IA, o Big Data, o Data Science tem influenciado, ou até de uma certa forma forçado, as instituições de ensino superior a repensar a grade curricular, né? Principalmente com esse olhar mais crítico em relação à formação dos líderes do futuro e preparação para atender às reais demandas do mercado. Eu diria para você que é inevitável a gente ter que incorporar nas mais diferentes formações, né? Não só nas que competem, digamos assim, as que eu estou mais próximo, né? Nos cursos de administração de empresas, administração pública, contabilidade e analytics, nós somos as três grandes graduações que nós temos aqui, e também economia, enfim, e outros, mas eu acho que isso é muito mais amplo, né? A adoção de métodos de inteligência artificial, a adoção da consciência do que a inteligência artificial traz para o mercado, né? Em termos de impacto nas questões ligadas à ética, na questão ligada à governança da organização, e não só as governanças per si, né? Governança de dados, governança de inteligência artificial em si. Isso obviamente faz parte, mas o impacto disso na governança da organização e em liderança, em processos de reciclagem e contratação, né, ligados à gestão de pessoas e todo o aspecto cultural. Então, tudo isso, de fato, está aí, já estava aí, mas agora ganhou um protagonismo inevitável e tudo isso deve fazer parte das formações em geral, de cursos como o que eu falei, e cursos de engenharia, cursos de direito, cursos de medicina. Então, todas essas formações bem amplas devem incorporar essa discussão em sala de aula, entrando mais ou menos a fundo nos aspectos técnicos, conforme o caso, né? Então, isso traz necessidades para as organizações de ensino, né, de se adaptarem profundamente, né? Fora o aspecto que eu estava até falando de uma forma mais livre agora há pouco contigo, né, de que as inteligências artificiais viraram oráculos. Então, como lidar com isso em sala de aula, né? Sim. A gente tem alguns colegas nos cursos aqui de MBA, e a gente tem trabalhado em vários artigos juntos e tal. O papel que há 30, 40 anos atrás, que a calculadora trouxe para a sala de aula, né? Nós não vivemos isso, né? A grande parte da nossa audiência talvez também não, mas quando nós entramos em sala de aula pela primeira vez já existia a calculadora, então fazia parte do jogo, né? Mas a gente tinha consciência, os nossos professores tinham consciência que a gente tinha que aprender a fazer as contas, como é que a conta funciona, entrar num certo nível de detalhamento, mas a conta mais precisa, a calculadora faz melhor que a gente. Então,
tendo noção de qual que é a resposta em termos de ordem de grandeza, a gente pedia para a calculadora fazer as contas, depois a calculadora eletrônica, o Excel e todas as outras ferramentas. E isso foi uma mudança de paradigma muito importante na década de 80. Claro. Agora a gente está vivendo algo parecido, mas com um alcance e um impacto muitíssimo maior, né? Que é, ao invés da gente aprender daquele jeito mais tradicional e precisar ler de uma forma exaustiva diferentes conteúdos, resumir, fichar e articular, isso em questão de segundos o ChatGPT faz melhor que a gente, né? Como lidar com isso, né? Nós vivemos a transição do analógico para o digital, grande parte da nossa audiência aqui também, mas e quem está chegando agora no jogo, né? Se preparando para o mercado de trabalho e que já nasceu no mundo digital, talvez obviamente anterior ainda da inteligência artificial, mas como dá para esse público a noção de que é muito importante que ele entenda tudo isso e tenha consciência de que se ele pedir por um oráculo como uma inteligência artificial fazer o resumo do texto para ele, ele tem que ter consciência de que a inteligência artificial pode não ter feito da forma correta. Então, como ajustar isso? Esse é o grande dilema, né, que nós temos que trazer para a sala de aula. E quando a gente fala da introdução da inteligência artificial de uma forma mais prática na grade curricular, vamos pegar, por exemplo, um estudante que está aí na área do direito. Como que as universidades, ou no caso a AGV, por exemplo, tem introduzido a inteligência artificial dentro da área de direito, né? Nesse caso, nosso exemplo. Por exemplo, uma matéria isolada, onde os alunos passam ali pela inteligência artificial, entendem o que é inteligência artificial de uma forma mais técnica, ou é realmente um ensino mais transversal, ensinando realmente e preparando o aluno, o líder do futuro, a usar aquela inteligência artificial para redigir um processo, interpretar uma lei. Então, como que a inteligência artificial, apesar de ser um campo muito abrangente, tem sido introduzido dentro das diferentes áreas de estudo de uma forma bastante prática? Eu vou trazer para você a experiência que eu tenho aqui da Escola de Administração e endereçando aos poucos para as áreas de direito e correlatas como é a sua questão, né? Mas a gente tem feito talvez esses dois movimentos que você traz na sua pergunta ao mesmo tempo, né? No Departamento de Tecnologia e Data Science, nós temos uma área de concentração e um conjunto de disciplinas obrigatórias ou eletivas, né, que endereçam todos esses aspectos mais técnicos, né, numa profundidade bastante importante, né? A gente entende que o nosso aluno, pensando em formação, né, cursos de graduação principalmente, nosso aluno tem que ter a consciência de tudo isso que está nos bastidores, mesmo que ele não vai ser um operador disso, ele não vai desenvolver um modelo de linguagem, né, usando já os termos técnicos, para a organização. Isso vai ser um aluno de uma formação mais técnica, mas ele tem que ter a consciência bastante profunda de como isso funciona para interagir com os colegas no ambiente de trabalho, com formações de engenharia, computação, etc. Então, isso a gente tem feito, né? Então, isso abrange 3 grandes pilares, né? Uma parte de arquitetura de dados bastante profunda, uma parte de métodos analíticos, onde entram aquelas palavras que estão bastante na moda, né? De uns anos para cá, o machine learning, deep learning, agentes de inteligência artificial, etc. Fora o que está por trás disso tudo, como termos de fundamento, né? Álgebra linear, estatística, matemática. E uma terceira frente, que é de governança disso tudo, né, o impacto disso na organização e a governança mesmo dos dados e dos processos dada a inteligência artificial. Então, isso é uma frente. A outra frente é a transversal, como você falou. Então, nós precisamos ter essa discussão dentro de sala de aula com os alunos e com os professores de todo o core de assuntos, né,
e competências que compreende as ciências sociais em geral. Então, disciplinas ligadas a estratégia, logística, marketing, gestão de pessoas, liderança, todas essas disciplinas e as que fundamentam as ciências sociais que a gente também desenvolve aqui, né? Filosofia, sociologia, etc. Todas elas também têm a discussão do impacto da inteligência artificial do ponto de vista ético, Claro, do sem impacto dúvida. da inteligência artificial do ponto de vista de ferramenta também, né? Que é o outro ponto importante para a gente discutir. Porque ficou muito fácil, né? Você fazer uma análise sofisticada, não precisa conhecer uma ferramenta e gastar tempo entendendo como ela funciona. Você simplesmente, simplesmente entre aspas, pede que o ChatGPT e vários outros fazem para você, entre aspas, também. Então, como lidar com isso, né? É outra discussão que vai para o âmbito das disciplinas. Então, indo finalmente para o que você falou do direito, né? Que vale para outras questões correlatas. Então, o aluno de direito tem que saber muito bem solicitar o apoio da inteligência artificial, que vai fazer melhor do que ele o resumo de um processo de centenas de páginas, né? E o que está por trás desse resumo? Será que ele fez coerentemente? Que articulação foi feita entre esse pensamento e aquele outro dentro da pauta, enfim, do processo, dependendo do papel que aquele profissional do direito está fazendo, né, dentro de um julgamento, por exemplo, etc. Então, essa consciência não é simples. Parece fácil, né? A inteligência artificial faz tudo para você, mas como criticar isso, né? Então, o que a gente faz em sala de aula é, dado que isso acontece, então, essa prática de solicitar o resumo, solicitar uma ação rápida da inteligência artificial é feita pelos alunos, inclusive em sala de aula, e a crítica a isso, a discussão disso, que é trazida para a formação do aluno aqui. Não, e eu gosto muito da maneira que, desse approach, né, da maneira que vocês estão introduzindo a inteligência artificial no currículo, no dia a dia do estudante, seja na graduação ou no MBA, porque um dos grandes erros que eu vejo hoje é os profissionais começarem pela ferramenta, né? Então, usar ali um ChatGPT ou o Gemini ou qualquer outra ferramenta de inteligência artificial e realmente acreditar que a partir daquele momento todos os problemas estão solucionados. Mas a verdade, eu acredito profundamente que a real transformação da inteligência artificial, do uso prático, responsável e ético da IA, não deve começar pela ferramenta, e sim pelo próprio conhecimento do indivíduo, do profissional, o julgamento ético, o pensamento crítico, e aí sim usar a inteligência artificial para escalar, para alavancar, para ganhar tempo de pesquisa, por exemplo. Então, esse é um dos grandes erros que eu vejo, as pessoas começarem pela ferramenta e deixarem um pouco ali o pensamento, a criatividade, o julgamento ético um pouco de lado. Então é muito bacana ver, entender um pouco mais como a inteligência artificial está sendo introduzida no currículo, no dia a dia dos estudantes, principalmente por uma universidade, uma instituição de educação superior tão relevante no Brasil. E antes da gente entrar aqui na questão um pouco mais do trabalho, Eduardo, eu queria entender um pouco a sua visão, né? Eu acho que nesses últimos minutos aqui a gente já falou muito sobre as mudanças no currículo, a necessidade da introdução da IA de uma forma abrangente, responsável, ética, crítica no dia a dia dos estudantes. Mas, na sua visão, qual é a principal transformação que o estudante universitário ou que um estudante de MBA também precisa entender sobre a dinâmica do trabalho ou a nova dinâmica do trabalho nos próximos 5 anos? Excelente pergunta. Tem muitas coisas acontecendo, né?
Então, no curto prazo, é mais difícil a gente, talvez, desanuviar algumas coisas e ver com clareza, né? Eu até diria que, né, brincando um pouco, é mais fácil a gente pensar como é que vai ser o mundo daqui a 30 anos do que como vai ser há 5 anos, talvez. Mas eu diria que, escolhendo uma, né, foi essa sua provocação, eu acho que hoje o aluno, mais do que já foi, em termos de importância, ele tem que se ver protagonista nessa jornada, né? Ele que vai dar o caminho, né? Porque as ferramentas estão cada vez mais fáceis para ele utilizar. Então, essa consciência de que qual o caminho que deve ser dado, né? Em termos práticos, inclusive, né? Como guiar as diferentes ferramentas que estão por aí de inteligência artificial generativa e outras de inteligência artificial em geral, né? Com interfaces e paradigmas diferentes, como integrar tudo isso para que a formação dele mesmo, né? Se dê de forma mais contundente, né? Para que ele possa se valer dessas mesmas ferramentas para complementar a sua formação em cursos mais especializados, para que ele possa, aos poucos, né, ganhando experiência profissional, saber organizar a sua carreira, né? Então, as formações mais técnicas de origem vão permitir que ele veja a importância em outras habilidades, né, as tais soft skills, por exemplo, e daí ele possa, através dessa sua formação, atuando de forma mais proativa, fazer toda a mudança, né, de jornada, pivotando para atividades mais ligadas à liderança e gestão e menos ligadas a competências técnicas. Então, tudo isso, enfim, sempre fez parte da importância dos profissionais nas organizações. Mas hoje, com a inteligência artificial, se dá mais oportunidade do aluno ser protagonista nessa jornada. Então, acho que isso é a principal transformação. Isso maximiza um monte de outras coisas que a gente já tem consciência faz mais tempo, né? Que o profissional tem que se reinventar constantemente, né? O que vale em termos de cartão de visita dele para as organizações é o que ele tem feito nos últimos 3 a 5 anos, né? Tudo que precede isso é interessante, mas o que nos últimos 3 a 5 anos você fez efetivamente é o que conta mais para que aquela organização procure a parceria com ele e assim por diante, né? Então, para que isso aconteça, cada vez mais é o aluno, é o profissional que vai ter que ditar. Claro, né? Eu adoro quando você fala do protagonismo, concordo muito. E pegando um gancho com o que você falou, um pouco sobre as habilidades essenciais, Eduardo, o Fórum Econômico Mundial publicou um relatório ano passado, ano de 2025, sobre o futuro do trabalho. E eles, dentro desse relatório, tem 2 listas de habilidades muito bacanas, né, no que eles acreditam que são realmente relevantes, as habilidades mais relevantes para o mercado de trabalho, tanto atuais como também uma projeção para os próximos 5 anos, baseado em pesquisas, em estudos que eles fazem. E a primeira lista foi uma lista de habilidades essenciais para os dias atuais, né? Então, inclusive, era específico para 2025 que eles colocaram essa lista. E era uma lista que tinha um peso muito grande para as soft skills, para as habilidades humanas de liderança, de criatividade, de influência social, pensamento crítico. E a projeção que eles fazem para 2030, ou seja, menos de 5 anos, já existe uma transformação muito grande, se a gente for analisar com detalhe essas 2 listas. O porquê? Porque existe já um equilíbrio, não só de um peso muito grande nas habilidades soft skills, habilidades humanas, né? Mas um equilíbrio das soft skills com o letramento digital, né? Inclusive, a habilidade principal para o ano de 2030 é a inteligência artificial e o Big Data, né? De acordo com esse relatório do
Fórum Econômico Mundial. Então isso quer dizer que não é simplesmente, né, para o profissional do futuro que está se preparando para as novas demandas do mercado de trabalho, não é apenas uma categoria de habilidades ou outra, é realmente encontrar esse equilíbrio de ser um profissional empático, um profissional que sabe se comunicar bem, que sabe se relacionar bem, construir networks, ter uma visão sistêmica da empresa, mas também um profissional que sabe usar as novas tecnologias, desde a inteligência artificial, como outras tecnologias também. E de forma bastante prática, Eduardo, como que o profissional pode usar, né, o estudante, o profissional do futuro, pode desenvolver essas habilidades para se preparar de uma forma efetiva e realmente manter uma relevância no mercado de trabalho nos próximos anos? Eu acho que você trouxe muito bem essa visão do Fórum Econômico Mundial, né, o AI e Big Data ganhando um espaço, né, como uma habilidade importante para os próximos 5 anos, né? Eu diria que, bom, primeiro de tudo é importante que o profissional tenha consciência do que são essas coisas, né? Eu tenho um artigo que eu estou trabalhando agora que deve ser publicado nas próximas semanas aqui através da nossa nossos blogs aqui da Fundação Getúlio Vargas, enfim, que tem até um título mais provocativo, né? Assim, vamos parar de falar de inteligência artificial, porque por trás dessa palavra tem significados tão diversos, né? E hoje em dia a gente usa essa mesma palavra para falar em diversos níveis, né? O que acaba não contribuindo, talvez, para o debate, porque quando você fala de inteligência artificial no nível técnico, é uma coisa muito específica que envolve o paradigma da aprendizagem de máquina, né? Aprender a partir dos dados, e isso remete a muitas décadas atrás, né? 1940 para cá. Quando a gente fala de inteligência artificial no nível das organizações, né, privadas e públicas, a gente está pensando nessas habilidades. Acho que isso endereça bem mais o que o Fórum Econômico Mundial quis destacar, né? Então, como se dá a relação desse conjunto de ferramentas, desse conjunto de conceitos, para analisar um volume de dados no mundo digital cada vez maior, e isso impactar as organizações de uma forma mais efetiva, né, ganhando produtividade, ganhando assertividade. E se a gente fala em inteligência artificial no nível de governança mais amplo ainda, né, o impacto disso na sociedade, né, mecanismos que a sociedade tem que fazer para que as pessoas com menos oportunidades de formação não se tornem totalmente irrelevantes, né? Então tem que ter mecanismos de controle para isso, né? Então o grande exemplo de você ter, né, bastante comum no Brasil, né? O primeiro emprego de muita gente, né, de ser um operador num call center, num contact center, para ajudar a custear a sua faculdade, para daí você ganhar uma formação melhor e buscar outras oportunidades. Isso sumiu praticamente do mapa com a inteligência artificial, né? Ou diminuiu tremendamente. Então, qual vai ser a primeira profissão, né? O letramento digital, como você bem colocou, como ele deve se dar, né? Em que medida, né? Não basta mais hoje você ter noções, né, de entrar num computador e ferramentas Office, etc. Você tem que ter bem mais condições de utilizar ferramentas de inteligência artificial para ganhar corpo, né? Então, essas três coisas que eu falei são completamente diferentes. A gente chama todas elas de inteligência artificial, né? Sim, exato. E também a evolução da tecnologia, né, de propósito, faz com que muita coisa que já existe faz tempo ganhe novos contornos, principalmente novas terminologias, para que elas ganhem um frescor, né? Então, o Data Warehouse e o Data Mining foi substituído pelo Business Analytics, e daí tem o Business Intelligence de muitos anos atrás. Em paralelo tem o Big Data, tem o Analytics, agora a inteligência artificial, né? De forma provocadora, eu gosto de dizer que tudo isso que eu falei são exatamente a mesma coisa, né? Mas você tem nomes novos e nomes velhos, então daqui a pouco surge um nome novo,
e daí a inteligência artificial, talvez como termo, vai diminuir, né? Por exemplo, só para dar uma perspectiva mais prática, né? Claro, O claro. congresso, o maior congresso da área de tecnologia do mundo, que é o congresso do Gartner, que acontece sempre em outubro, lá em Orlando, né, nos Estados Unidos, nós participamos aqui na Fundação Getúlio Vargas desse congresso já há mais de 30 anos. E eu tive a oportunidade de ir nesse congresso 2 anos atrás e colegas foram o ano passado, né? Há 2 anos atrás, inteligência artificial generativa, um grande termo, né, do momento. No ano passado, inteligência artificial generativa foi praticamente não utilizado como termo. E daí o termo Uhum. agentes de AI, agentic AI e variações sobre o termo virou um novo termo, né? Sim, sim. Então essa coisa de renovar a terminologia, a taxonomia precisa ser bastante considerada, né? Então, isso é só para fazer uma análise crítica do que o Gartner, aliás, o Fórum Econômico Mundial quis dizer quando ele fala de AI e Big Data, né? Eu acredito que é a preocupação que você trouxe na sua pergunta bastante prática. Como, né, que o profissional pode se valer disso, em termos de competência, a partir de um arsenal de dados digitais disponíveis no mundo de poucos anos para cá, de uma forma nunca antes vista. Então, como lidar com isso, né? Essa habilidade de saber pegar informações, dados ou informações das mais diferentes complexidades e integrá-las em prol de resolver um problema, de melhorar o entendimento, de trazer uma contribuição para um projeto. Essa é a habilidade que está sendo buscada. Isso não é tão simples quanto parece, né? Porque quando a gente fala de dados e informações, aquele paradigma tradicional, que são letras e números em tabelas, Uhum. continua sendo fundamental, está no dia a dia das empresas e tal, mas tem tanta coisa fora disso, desse formato, que é tão ou mais importante que a gente tem que considerar, né? Vídeos, sons, imagens, mapas, como pegar isso e extrair disso algo que possa ser integrado com o resto das coisas, né? Isso envolve habilidades de manipular dados, né? Usando termos charmosos Sim. da moda, né? Arquiteturas de dados, né? Dados relacionais e não relacionais, né? Perspectiva geográfica é importante, né? O território ajuda você a integrar coisas, né? Do ponto de vista de proximidade, continência. Então, todas essas habilidades, do ponto de vista conceitual, né? Não estou dizendo que o profissional precisa conhecer ferramentas técnicas para fazer isso, mas ele tem que saber que essas análises devem ser feitas e daí a inteligência artificial, nesse formato oráculo, pode ajudar, né? Você saber perguntar, saber extrair dessas ferramentas a habilidade técnica que elas têm, que você não precisa ter, para que você possa vencer o desafio de usar a inteligência artificial, o Big Data e a ciência de dados de maneira mais efetiva, né? Eu vejo até. É, é um conjunto de habilidades, não uma habilidade ou outra, mas realmente um conjunto de habilidades. Começando pelo um domínio, um expertise, né? Você precisa ter o conhecimento de uma determinada área para saber usar a inteligência artificial. Principalmente, um dos problemas da própria inteligência artificial são as alucinações. Então você precisa ter um conhecimento de uma determinada área para saber questionar, para saber validar as, as respostas, as informações que você está recebendo da inteligência artificial. Então só aqui já é uma combinação. Você saber interagir, se comunicar, se perguntar para uma inteligência artificial, mas também saber interpretar. Então, o pensamento crítico, na minha opinião, é uma das principais habilidades do século XXI. E uma pergunta alinhada a esse direcionamento do Fórum Econômico Mundial. Um tempo atrás, eu não vou nem há muitos anos atrás, a carreira do futuro era a programação. Onde as grandes empresas estavam contratando, onde os grandes salários estavam ali concentrados, era na área da programação, e hoje a gente já vê a inteligência artificial realizando, criando diversos códigos, e os programadores, alguns deles sendo substituídos pela inteligência artificial, e uma grande parte também se reciclando, se transformando em bons editores dos códigos.
analisando e garantindo que aqueles códigos realmente sejam utilizáveis e éticos. Então, uma transformação muito rápida, em pouco tempo, de uma profissão que até pouco tempo atrás era muito bem valorizada, onde os grandes salários estavam ali concentrados. Então, quando a gente olha daqui para frente, existe esse questionamento. Qual é a carreira do futuro? Ou qual é o caminho? É seguir, na sua opinião, na sua visão, Eduardo, seguir um caminho técnico voltado para a inteligência artificial, para o Big Data, para o Data Science, como alguns anos atrás foi essa questão da programação também, ou é o profissional, sendo de direito ou medicina, independente da área, saber manusear, saber usar essas ferramentas e ser ali um profissional híbrido, tanto na área tecnológica como na sua área de estudo? Boa pergunta. Eu acho que uma palavra mágica que você falou, até na sua fala anterior a esta pergunta, que eu acho que é a chave para o futuro, que é a análise crítica, né? Então, o profissional do futuro, eu acho que talvez seja meio redutor a minha fala, qual é o profissional do futuro. Assim, a gente tem muitos caminhos a serem seguidos, né? Sempre tivemos aí ao longo da evolução da sociedade, né? Do mundo digital para cá, de forma mais contundente, de 50 anos para cá também, né? Então, eu acredito que vai ter espaço para tudo que tem hoje, né? Nas suas diversas carreiras e áreas, etc. A habilidade técnica ganhou outros contornos com a inteligência artificial, isso todos têm que ter consciência, né? E eu acho que um termo que é também bastante charmoso, né, com a essência do termo que está por trás, que vai ser o que vai restar para todas essas formações, que é a tal da curadoria, né? Exatamente. Então, o Concordo 100%. programador, que antes precisava ter habilidades muito sofisticadas, né, de conhecer 3 ou 4 linguagens de programação, as mais antigas e as mais novas, né, para trazer um valor importante, né, quando você desenvolve um aplicativo que tem lá outros aplicativos muito parecidos com o que você fez, o papel do programador é fundamental, porque se o seu é mais rápido do que o do concorrente, o seu vai ser utilizado e o do concorrente talvez menos, né? Então, esse papel de como fazer o código mais otimizado, etc., o profissional tem que continuar tendo. Quem vai meter a mão na massa para fazer a parte mais técnica é a inteligência artificial, mas você tem que saber solicitar e saber criticar, né? Fazer a curadoria daquele código, daquela estrutura de código, né? No ambiente de criação, homologação e testes lá do seu programa, né? Do seu código, dentro do contexto organizacional, desenvolvimento de um app e etc. Isso vale para todas as outras habilidades que a gente falou, né? Então, o profissional de análise de dados, né, que faz projeções para que as empresas se preparem para o futuro em termos de lucros e custos e vendas, etc., ele vai continuar tendo um papel importante, sabendo quais são os métodos mais adequados para fazer as suas projeções, quem vai fazer a projeção em si, entrar nas ferramentas e realizá-la será a inteligência artificial, mas ele tem que saber fazer a curadoria a crítica a esses saídas desses modelos de previsão que foram desenvolvidos, né? Então, acho que essa é a palavra-chave, essa questão de curadoria, né? Uhum. Para códigos, vale para conteúdos e vale para uma série de outras coisas. Claro, não, concordo. Essa é uma maneira muito, muito prática de colocar, né? Eu acho que todo profissional precisa desenvolver essa habilidade de curadoria, de saber interpretar, saber filtrar, comparar, questionar as informações que ele está recebendo ali desses sistemas de inteligência artificial e não simplesmente usar esses novos sistemas, essas novas ferramentas de uma forma passiva, né? Então eu gostei bastante dessa questão da curadoria. E Eduardo, agora movendo um pouco para a questão mais a nível mais Brasil, um pouco mais gostaria de você ter um histórico, uma experiência internacional bastante bacana.
Então, na sua visão, quais são as melhores práticas que o Brasil precisa aprender com outros países que já estão mais avançados no uso da inteligência artificial, como, por exemplo, os Estados Unidos, a China, então, que o Brasil precisa aprender e também ensinar, né? Tem algumas coisas muito bacanas, algumas iniciativas muito legais que já estão acontecendo no Brasil. Recentemente, por exemplo, a introdução do letramento em inteligência artificial no estado do Piauí, que é uma iniciativa muito rica, muito legal. Mas a sua experiência, tanto na área da educação como na área dos negócios, então o que o Brasil pode aprender, como também pode ensinar sobre a integração da inteligência artificial na educação, como também na formação dos líderes do futuro? Bem colocado, Rafael. Eu diria que o Brasil, por toda uma questão histórica, né, e cultural, da gente sempre ter uma habilidade de adaptação e resiliência talvez superior a de vários lugares do mundo, a gente tem que talvez saber trazer isso para o mundo dos negócios, integrado a todo esse dilema do uso mais efetivo da inteligência artificial do que outros países, né? O exemplo do Piauí é bem interessante. A gente tem tido algumas oportunidades no nosso Centro de Estudos FGV Analytics de discutir, né, com a área de segurança pública, por exemplo, né, do estado do Piauí, a adoção de ferramentas de inteligência artificial para melhorar a gestão de processos de segurança em geral, né? E a gente já tinha sinais fortes de que realmente o Piauí tem feito um trabalho bastante interessante, né? Diferente do usual, e isso se estende a outras frentes, como você bem falou, né? A inovação deles de adotar isso em termos de educação é bem interessante. Você citou China e Estados Unidos, né? O grande dilema da geopolítica da inteligência artificial. Acho que no âmbito da economia, esses dois players, obviamente, estão na frente, Estados Unidos bem mais à frente, pelo fato das grandes corporações que trouxeram a inteligência artificial generativa nos grandes modelos de linguagem estarem sendo adotados de forma muito ampla, né? Então, as ferramentas de inteligência artificial mais conhecidas são oriundas de organizações norte-americanas, Estados Unidos principalmente, tirando o DeepSeek, né? Praticamente o resto do mundo respira essas nuvens de modelos de linguagem norte-americanas. Então, o que está sendo desenvolvido lá em termos de uso de ferramentas e geração de dados tal, está no domínio americano. Isso tem um valor econômico fundamental. Mas acho que a adoção disso em termos de impacto na sociedade por esses países, né, tem sido feito, acho que de forma ainda meio tímida. Os Estados Unidos, né, por várias razões de mundo, eu acredito, e pela independência que os Estados norte-americanos têm entre si, né, acredito que essa convergência de investir em inteligência artificial em termos de formação de pessoas não é tão efetiva. A China, sim, né? A China está, assim como você citou o Piauí, mas acho que de forma até mais contundente, né, até pelo próprio modelo de gestão, né? Então, e pelo papel que o Estado tem na sociedade, né, muito mais forte, né, do que em outras sociedades. Então, eles têm investido muito fortemente em inteligência artificial. Isso se estende à Coreia também, né? E eu acho que o Brasil poderia se valer dessa nossa habilidade de ser mais flexível, de ser mais adaptável, né, a incorporar isso de forma efetiva, né? Mas o gargalo está mais embaixo, né? E a gente conhece, né? O investimento de base, né, em educação, acho que naturalmente faria com que isso acontecesse, né? A gente tem problemas muito mais graves, né, de valorizar a figura do professor, né? Nos últimos tempos, né, de muito tempo para cá. Então, talvez esse movimento precise se dar junto, né, de uma valorização muito mais efetiva do que a gente já fez, né?
para mostrar uma mudança de rumo mesmo. Claro. E como que você vê, Eduardo, a inteligência artificial como uma ferramenta, claro, sendo usada de uma forma mais abrangente, integrada, ética, inclusiva? Como que ela pode acelerar o avanço social, principalmente no Brasil, e de uma certa forma até mesmo reduzir as desigualdades ao invés de amplificar as desigualdades no país? Há vários exemplos muito bem-sucedidos de uso de inteligência artificial buscando efetivamente isso que você falou, né? Tem um exemplo, eu não me recordo agora em que cidade, em que capital do Nordeste brasileiro, que está sendo usado de uma forma muito consistente. Agora eu não vou nem tentar dizer onde né? Que eu posso errar, né? Mas é uma capital do Nordeste que está fazendo uma coisa muito interessante, né? Que é promover o uso de inteligência artificial integrada a ferramentas que no Brasil tem um uso comum muito grande, como o WhatsApp, né? Para facilitar todo o processo de oferta e identificação de candidatos para aquela oferta de vagas públicas, né? Então, o que, por exemplo, a inteligência artificial pode nos ajudar é vencer o dilema da questão de formação de base em termos de educação, né? Vou dar um exemplo prático. Então, hoje em dia, um candidato pode fazer uso do ChatGPT só por voz, né? Com uma ferramenta como essa que eu disse, baseada em inteligência artificial, para a construção do seu currículo, né? Conversando, entre aspas, com o ChatGPT, dizendo a sua experiência profissional e acadêmica e tal, e essa ferramenta constrói o currículo para ele. Esse currículo fica à disposição de algumas organizações, né? Intermediada por essa aplicação, e surgindo uma oportunidade, o próprio ChatGPT identifica a oportunidade para o candidato e ele faz uma entrevista sem necessidade de conversa por texto, porque ele tem uma dificuldade de formação, mas ele pode fazer isso tudo por voz, né? Então isso é um exemplo bastante bem-sucedido que amplifica, né, as oportunidades para a população em geral, sem a necessidade da pessoa ter a formação, né, de base, né, ter menos habilidade de escrita e leitura, etc., né? Então, está aí um grande exemplo, né? A tecnologia em geral, já de algumas décadas para cá, tem permitido essa expansão, né? O YouTube é um grande exemplo, né? No Brasil, a gente tem muita gente atuando, né, como influenciador digital sem saber ler, né? Exato. Só podendo fazer a sua intervenção ali por vídeo, por voz, etc., né? Então, é uma possibilidade de amplificar os domínios, né, que a inteligência artificial traz. Então, só dando um exemplo para você de como a inteligência artificial pode, de fato, trazer. Fora os outros que a gente já tem consciência que precisam ser praticados cada vez mais e melhorados, né? Melhorar a eficiência, né? Hoje em dia você, com inteligência artificial, pode ajustar um ambiente, um site de relacionamento do poder público com o cidadão, um site de relacionamento do cliente com uma empresa, né, um internet banking, etc., para que fique muito mais adaptado, né, site ou um aplicativo móvel, né, muito mais adaptado às necessidades dele do que já foi, né? Claro. Então, isso hoje pode ser feito de uma forma muito mais efetiva do que antes, né? Então, em termos de eficiência, isso pode ser pode ter benefícios muito maiores. Não, e esse exemplo que você trouxe é um exemplo maravilhoso de que realmente a inteligência artificial, quando usada de uma forma muito responsável, muito intencional, pode ser uma ferramenta extremamente valiosa para a inclusão. Mas a gente sabe também que existem diversos desafios, diversos dilemas éticos, vieses algorítmicos, problemas de governança, até mesmo no desenvolvimento da própria tecnologia, no uso da IA. Então, qual é o papel da universidade, das instituições de ensino superior
na formação de profissionais que saibam usar, saibam construir com a inteligência artificial, mas com responsabilidade, com ética, e não simplesmente favorecendo a velocidade, o lucro, mas tendo esse olhar crítico, olhar ético no desenvolvimento, no uso, na implementação de sistemas de IA. O papel da universidade é mostrar para o profissional, né, tanto na sua formação quanto já em posições de especialização ou de um curso de estrito sensu, como os mestrados e doutorados, por exemplo, quais são, de fato, os pilares dessa governança, né, os fundamentos, para que não só a questão mais oportunística de eu vou conseguir fazer com mais velocidade e não vou olhar para os outros aspectos, isso pode ter consequências muito piores, né, no futuro do que ele imagina. Então, falar desses pilares, né, da boa governança, que basicamente é a inteligência artificial que gera valor com segurança, confiança, propósito, né? Os pilares da governança envolvem responsabilidade, como você bem falou, toda a questão de ética, né, que, digamos assim, aparece mais no dia a dia, hoje em dia, como mais a equidade, né, dentro de uma ética que é muito mais ampla, né, nos seus conceitos, mas envolve um termo que está bastante na moda hoje em dia, né, nos fóruns mais técnicos, que é a tal da explicabilidade, né, na verdade, a transparência, né, que os modelos têm que ter, a rastreabilidade de decisões e tal, mas envolve um monte de outras coisas, né? A gestão de risco, né? Qual é o impacto daquela decisão se for tomada sem, talvez, observar outras perspectivas, né? A gestão de risco como um assunto tem ganhado importância nas organizações de uma forma muito mais efetiva, né? Hoje, as organizações que usam melhor a inteligência artificial em termos de governança já identificaram que a gestão de risco é uma área em si, que tem que integrar riscos das mais diversas naturezas, a risco de imagem, a risco de crédito, né, se for um dos processos daquela organização, risco de reputação, riscos envolvendo até questões climáticas e da natureza, se for fizer sentido para aquela organização, né, na sua atuação. Então, identificar, mitigar, monitorar riscos em geral, né? Mas envolve compliance e regulação, e envolve girar isso de forma virtuosa, né? Um monitoramento contínuo disso, né? Mas não é fácil, né? Porque os dilemas que sempre estiveram aí, né, hoje são muito mais fortes, né? Então, é claro que eu não posso usar dentro dos meus modelos de concessão de crédito, por exemplo, né, voltando ao exemplo clássico, variáveis que discriminem, né, no melhor sentido da palavra, né, que diferenciem, né, oportunidades de crédito por gênero ou por raça, né? Então, é óbvio que eu não posso fazer isso, e se isso for feito, né, a boa governança vai fazer com que isso seja rapidamente identificado, corrigido e, enfim, e todos os problemas que isso tenha causado sejam corrigidos imediatamente, né? Mas não é fácil porque, de forma indireta, por várias questões da sociedade, a gente faz isso, né? Você não discrimina por raça, mas se você usa a questão econômica como uma variável para o seu modelo, você indiretamente está usando a questão de raça, porque as pessoas mais ricas são brancas e as mais pobres são pretas, né? No Brasil. Então, como você vencer esse desafio de não usar diretamente, ok, mas não usar indiretamente também, né? Então, esse é um dos dilemas éticos, né? Evitar os desvios, né? Os vieses, como você bem falou, para garantir a boa governança da inteligência artificial. E essas questões dos vieses algorítmicos, da governança, são dilemas, são desafios que, de novo, não impactam somente ali o profissional que está seguindo uma carreira técnica no desenvolvimento da tecnologia, mas qualquer profissional que usa, que interage com um sistema de inteligência artificial. E voltando para essa questão da desigualdade também,
dos riscos da inteligência artificial. A gente escuta muito um pouco esses cenários também mais negativos em relação à substituição do trabalho humano por ferramentas de inteligência artificial. Então, é muito importante que os líderes do futuro também olhem para esse elemento, para esse ângulo do trabalho humano e interpretem a tecnologia como um complemento do ser humano, né? Como uma ferramenta que pode aumentar a criatividade, o pensamento crítico e não substituir o trabalho humano. Inclusive, vou até mencionar um outro relatório do Fórum Econômico Mundial que foi lançado nesses últimos dias. Eles colocam 4 cenários da economia, do futuro do trabalho nos próximos 5 anos. Desde cenários bastante negativos, de uma substituição total das pessoas, até um cenário mais balanceado, que eles chamam até de copilot economy, que é uma economia onde os sistemas de inteligência artificial são copilotos do profissional, do ser humano. Então, é um ponto a ser considerado também esse impacto da inteligência artificial no trabalho do humano. E, Eduardo, a gente está chegando aqui no final desse bate-papo tão rico, uma aula tanto do impacto da inteligência artificial na educação, no trabalho, como também da sociedade como um todo. E a minha última pergunta, na verdade eu faço essa pergunta para todos os meus convidados aqui, e ela é a seguinte: o que nos torna verdadeiramente humanos que a inteligência artificial não consegue replicar? Nossa, mãe do céu, essa pergunta eu tinha que ter me preparado para responder. Né? Parece aquela pergunta do Marcelo Taz, né, no final do programa dele, né, o que é a vida, né? Então eu teria que ter feito uma frase de efeito aqui para talvez trazer uma resposta mais contundente para você. Mas eu diria o seguinte: a gente tem que ter consciência de que essas coisas que estão aí, né, com toda essa preocupação, será que a inteligência artificial vai roubar o nosso emprego, né? Vários autores falam que, de fato, algumas profissões vão diminuir muito a importância. Eu até citei o operador de call center, por exemplo, isso de fato vai diminuir, né? Mas a substituição deve se dar de uma forma muito mais, ou assim, essa transformação deve se dar de forma muito mais, vir a complementar do que a substituir, né? E serão coisas muito específicas, né? E abrirá um leque, como a gente já está percebendo, né, de novas profissões advindas desses artefatos, né, à disposição de todos, de uma forma muito ampla, que são essas ferramentas de inteligência artificial, principalmente as generativas, né? Então, eu diria que é importante a gente ter consciência de que isso tudo deve trabalhar conosco, né, e não em nossa substituição, né? O papel do ser humano vai ser sempre o de guiar tudo isso, né? Ao longo dessa nossa conversa, a gente usou alguns termos importantes, né, como análise crítica, como curadoria. Então, esse deve ser o papel fundamental do indivíduo, né? Em sala de aula, a gente fala, né, para os nossos alunos dos mais diversos tipos, né, do aluno de doutorado ou aluno de graduação, que em algum momento o ChatGPT e o Gemini e todos os outros vão chegar no seu limite, né? Mesmo eles evoluindo numa velocidade tremenda, mas em algum momento, se você não tiver o repertório, não tiver consciência de qual é o caminho a ser feito, né, você vai ficar refém dessa ferramenta. Então, esse deve ser o papel do ser humano, né, trabalhar junto com a máquina, né? Eu acredito que as máquinas, né, não ganharão, né, consciência e passarão a pensar sozinhas, né, indo na lógica lá dos filmes de ficção científica, né? Sim. Aí elas vão escravizar toda a humanidade, né, vão trabalhar para as máquinas. Então, isso pode ser que venha a acontecer talvez daqui a 300 anos, né, num outro momento de mundo, né, pensando em coisas que a humanidade ainda não percebe, talvez. Mas está longe disso, na minha opinião. Então, é como lidar com essas ferramentas
sendo guiadas pelo ser humano, né? A gente sabe que a impressão que dá é que a máquina está fazendo tudo, mas quem está orquestrando isso, ou quem deve orquestrar isso, é o ser humano, né, nas suas diversas áreas, né? Não precisa ser um líder empresarial para fazer isso. Na sua atividade fim, operacional, você tem que liderar uma ferramenta de inteligência artificial para fazer isso para você, né? Eu diria que, em termos de analogias também, a inteligência artificial generativa não tem nem 5 anos de vida ainda. E ela está engatinhando, né? Ela tem um repertório, uma memória superior, de longe, a qualquer ser humano, né? Esses grandes modelos de linguagem principalmente. Só que ela ainda é um recém-nascido, né? Não tem 5 anos de idade ainda. Ela vai passar por dilemas, né? Vai para a fase da adolescência até virar adulto, né? Pode ser que ela evolua muito além do que a gente imagina. Certamente isso vai acontecer, né? Eu acredito que próximas ondas virão em termos de tecnologia envolvendo outros artefatos, né? A minha aposta não é a computação quântica, né? A computação quântica vai acontecer, mas acho que ainda demora. A minha aposta, assim, de curto prazo, são os tradutores, né? Então, o que a gente via em filmes, né? Eu acho que vai acontecer rapidamente, né? Você colocar um aparelhinho no ouvido, você vai falar em inglês comigo, eu vou te responder em polonês e a gente vai ampliar hoje as formas de integração da sociedade como um todo, né? O momento de mundo, né? Muito mais buscando a guerra do que a paz, pode atrapalhar, mas em algum momento, né, quando se estabilizar, eu acho que as relações entre as populações se darão muito além das relações institucionais. Hoje em dia você precisa falar inglês e mais 2 ou 3 idiomas para poder fazer uma relação institucional entre nações. Mas quando esses tradutores vierem, isso já está quase lá, a gente vai poder fazer uma conversa, como nós estamos fazendo agora, entre pessoas que não sabem ler, mas que estão na Inglaterra, na Zâmbia, no Brasil, na Polônia. Então, isso vai fazer com que o mundo se transforme, acho que, muito mais, né? Mas isso é uma aposta muito mais minha do que qualquer outra, né? Mas, voltando à sua pergunta, eu acho que é a questão de a inteligência artificial trabalhar com o indivíduo e não em substituição a ele. Adorei a resposta e adorei também essa sua visão, essa sua aposta, porque é um grande exemplo também. É um cenário onde a tecnologia pode amplificar o ser humano, principalmente as relações humanas, né, as conexões humanas. Então eu também parto desse princípio que a tecnologia deve ser usada para amplificar, para complementar as nossas necessidades, os nossos pensamentos, as nossas criatividades, os nossos relacionamentos e não substituir. Então, Eduardo, muito obrigado por esse bate-papo maravilhoso. Como eu falei anteriormente, é uma aula. Eu agradeço muito pelo seu tempo e muito obrigado por você ter aceitado o meu convite aqui para dividir um pouco da sua experiência, do seu conhecimento e da sua visão sobre a inteligência artificial e o impacto da tecnologia na educação, no trabalho, na sociedade. Então, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço mais uma vez, Rafael, a oportunidade, né? Para mim foi muito honroso o convite e foi muito legal mesmo, né? O tempo passou aqui, estou olhando um pouco mais de 1 hora de conversa, nem parece, né? Porque nós ficamos conversando de uma forma muito legal, né? Então, te agradeço mais uma vez e conte comigo, né? E eu falo em meu nome, em nome de vários colegas aqui da Fundação Getúlio Vargas, para o que você quiser e todos que nos ouvem aqui, né? Da audiência do Clésia Talks, contem conosco. Foi um grande prazer. Muito obrigado, Eduardo. Tenha um bom dia. Bom dia.